Olá a todos responsáveis, todos queridos que estão aqui presentes. Estou aqui com vocês, mesmo nos contratempos da vida, não é? É importante resolvê-los. Então, com muito carinho que eu quero agradecer a atenção de todos. Bom, e aí eu tendo alguns retornos, eu estou percebendo que muita gente é tímida, mas eu estou aqui na minha coragem aqui, falando em público, que é uma das habilidades que a gente sempre tem que procurar, né? Aquelas que a gente, né, são habilidades fracas, a gente tem que estimular, aprimorar, e isso a gente tem que fazer com nossos pequenos aprendizes, né? Todo mundo fala, nós somos eternos aprendizes. E a música do Gonzaguinha já diz isso. E eu estou aqui mostrando, apresentando meus conhecimentos com vocês. Então, é uma troca, né, de saberes, de experiência, tanto profissional como mãe. Bom, eu quero dar um agradecimento em especial para algumas mães, algumas avós, alguns profissionais que mandaram mensagem no direct, para a querida Daniela, a Maria, tem a Maria de Fátima, tem a Maísa Marinho, que eu respondi o e-mail dela, enfim, tem muita gente, a Ana Paula, que eu já falei na outra live, mas enfim, cada um com as suas particularidades, porque cada um é único, né? Então a gente tem que dar atenção individualizada. Mas aqui eu estou aqui, ó, contribuindo para o mundo meus conhecimentos. E eu fico muito feliz por ter essa oportunidade, né? Principalmente por existir a internet. Né? Então eu falo aqui com meus filhos. Na minha época não existia internet. E o que era rede social? Enfim, bom, eu vou começar apresentando aqui os slides. A gente precisa conhecer as necessidades e os limites de nossa criança para protegê-la, defendê-la, enfim. E aí eu pergunto, quem é a melhor pessoa para conhecer a criança? Na primeira página eu coloco, né, para saber, incentivar os responsáveis, que eu falo, de crianças. Estou abordando o meu público-alvo no momento, responsável de crianças de 0 a 7 anos. Então, para saber como potencializar, ampliar as capacidades de aprendizagem da nossa criança de forma significativa, da infância para a vida. Como é que seria da infância para a vida? É justamente estimular a memória remota, ou seja, de longo prazo, através dos 5 sentidos, somente lá na base do desenvolvimento da criança, que é de 0 a 2 anos. Então, e justamente de acordo com as necessidades, particularidades de cada aprendiz, para evitar os problemas de aprendizagem. Então, o intuito é mostrar os caminhos possíveis, né? Tracei uma rota, saber ouvir, porque como é que a gente vai cobrar? Minha criança tem falta de atenção, enfim. Então, por quê? Quando a gente vê as dificuldades lá na frente, porque a gente não vê nada, a maioria não se vê hoje, né? Na primeira infância, mas sim na segunda infância, quando começa a descobrir aí tem que investigar quais são as dificuldades. Então, são atitudes que a criança vai aprendendo por modelo na primeira infância, né, pelos seus responsáveis. Então, quem são esses responsáveis? É o que eu sempre falo. Porque será que a mãe é o pai? Né? Geralmente fala assim, o culpado é a mãe, que não soube educar. Mas, ainda mais atualmente, a gente tem muita influência não familiar, né? Que eu falo daí das redes sociais. Então a gente tem que saber exatamente quanto tempo meu pequeno aprendiz fica com cada adulto, né? Porque cada adulto, quando tem contato com a criança, ele se torna responsável por ela, né? Mesmo estando no momento de uma festa, ou seja, todo momento que tenha contato, que tenha uma comunicação, uma relação ali. Então, e fora, né, é a questão que a gente fala da aprendizagem por 3 vias, que é a visual, né? Então, a criança está sempre observando, né, o seu entorno. Por isso que a gente tem que estimular também a percepção visual. Aí tem aquela aprendizagem auditiva, então a gente tem que saber o que falar, né? E o que fazer, porque a criança está ali observando os movimentos.
E ou tem a aprendizagem sinestésica. O que seria isso? É pelo movimento do corpo, né? Às vezes a gente percebe a criança que é mais agitada do que a outra, mas que ela tem essa necessidade. Então, eles têm que saber como estimular, mas também o momento que ela tem que se comportar de acordo com a tarefa, a atividade que ela está fazendo. E isso tudo é estruturado na base, ou seja, na primeira infância. Por isso que eu falo da grande importância, por isso que é o tema aqui do evento, Excelência Acadêmica Infantil, ok? E avançando aqui nos slides, o que eu preparei? Eu vou mostrar hoje em torno de 12 benefícios, né, do curso que eu estou estruturando, estou criando, está no processo, porque é uma troca, então não adianta eu criar um curso sem saber do que as pessoas que estão aqui engajadas, comprometidas, elas necessitam para ajudar nossos pequenos, né? O pequeno aprendiz de cada um. Então, eu estou aqui nesse engajamento. Então, o primeiro benefício é justamente conhecer as necessidades e limites da sua criança. Então, por quê? Que aí eu pergunto, que eu acabei de falar, né? Quem é a melhor pessoa para conhecer a criança? Aí, né, fala assim, será que é a mãe? E aí eu digo que, será que são os pais? Eu faço a pergunta comigo mesmo. Será que são os pais? Será que são os avós? Será que é a cuidadora, a babá ou a professora? Enfim, eu diria que é a pessoa que fica mais tempo com a criança, que conhece mais as suas necessidades e seus limites. Por exemplo, quando a gente vai a um especialista, enfim, você pergunta, né, a trajetória desde lá do nascimento da criança, e aí quem vai responder tantas perguntas, né? Então, conhecer as necessidades dela é reconhecer a sua realidade e os objetivos para a sua idade. Então, por isso que eu falo da importância do responsável conhecer o mínimo necessário sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, né? Conhecer seus limites, é saber que ela tem sim um potencial para aprender, mas que por algum motivo, provavelmente socioemocional, ela não conseguiu ou não consegue concluir uma tarefa, por exemplo. E aí precisa a importância de ter um olhar afetuoso para fazer uma avaliação diagnóstica, entender, né, o que está por trás, né, desse limite da criança, né? Então, ter todas essas informações é fundamental para ajudá-la a guiar no seu processo de aprendizagem. Então, a gente considera, mas é por conta da escola. E aqui eu falei nas outras lives sobre o ditado, né? A educação vem de casa, porque a criança, obrigatoriamente, ela vai para a escola a partir de 4 anos. Claro que existe a creche, né? Existe o maternal, existe o berçário, mas nesse progresso de aprendizagem, a gente precisa saber o que oferecer, o que estimular de acordo com a faixa etária dela, entende? Então, é o responsável que está ali mais tempo, a criança, que vai dar o bom exemplo, né? Oferecer ferramentas que possam. Então, quando eu falo questão, né, como estimular, então está englobando toda a questão, mesmo a qualidade do sono, a qualidade da alimentação, da relação com o outro, né? Às vezes, numa relação familiar, tem alguma discussão, e aí, assim, a criança, ela vivencia, ela vai reproduzir de alguma forma. Por isso, quando fala que entra depois de 2 anos, a criança começa a imitar o outro, né? Ela está colocando em prática, né, as suas experiências e fazendo validar seus conhecimentos, né? Então, às vezes, a gente vê uma criança falando sozinha, mas ela está desenvolvendo, validando a sua linguagem, tudo que ela captou, absorveu, vivenciou, né? Então, por isso que eu falo, né, que a aprendizagem, o estímulo externo é muito maior, tem uma demanda, uma necessidade muito maior do que aqueles conhecimentos adquiridos pela genética, né? Mas parece com o pai, eu pareço com a avó.
enfim, tem o estilo de fulano. Claro que tem essas características, mas a demanda maior é o estímulo externo, o estímulo ambiental. Então, a gente precisa saber que ambiente é esse, como podemos dar a melhor qualidade, mesmo? E essa semana eu até postei um vídeo falando sobre as influências, né? A questão do qual nível de conhecimento, de estímulos que minha criança está tendo, se a criança que vai para a escola, creche, se é superior a que está do ambiente familiar. Por quê? Às vezes você vê a criança que está desestimulada. Aí por que será? Aí tem que ver, a gente tem que conhecer a realidade de cada uma, né, para proporcionar informações que busquem interesse, curiosidade, porque a atenção, às vezes, a gente tem da criança por um instante, mas a interessante é conseguir a concentração dela, né, que é o mais desafiador. Então, por isso, um dos motivos para a gente conhecer a realidade da criança é adaptar o conteúdo de acordo com o que ela precisa aprender, ok? E aí, seguindo aqui no slide, aqui é uma menina que ela está tentando ler, mas não está compreendendo a matéria, mas enfim, a gente passou por esse desafio no ano passado, de ter aula online e aprender na marra a mexer nas ferramentas, né? Precisar do outro ali, dividir o tempo, o espaço para saber compartilhar a tela, desligar o microfone para não atrapalhar a aula. E foi um desafio para todos, não só para a criança, mas nós adultos também, né? Então, aí nisso, essa menina, ela tá assim, abaixa a cabeça, porque ela tá ali. Mas o importante não é desistir, né? Mas é tentar outros caminhos que possa facilitar. E eu estou aqui justamente para ajudar, mostrar um caminho mais prático, mais fácil, mais real, de acordo com a necessidade de cada uma. Então, o segundo benefício do curso que eu estou criando é justamente identificar, fazer com que o responsável aprenda a identificar algumas dificuldades de aprendizagem da sua criança, né? Para justamente ajudar no seu processo de aquisição dos objetivos que ela precisa alcançar, principalmente no seu ano letivo, né? Ou então algum desafio, uma situação, problema na relação no ambiente que ela está, que seja em casa. É o que eu falo, que eu coloquei lá nos 7 passos, 21 desafios. O mantra, né? A dificuldade é o ponto de partida para a aprendizagem. Quando eu falo do mantra, porque quando a criança consegue realizar uma atividade, beleza, nota 10, tá habilidosa naquele objetivo, mas, num certo tempo, ela começa a ficar desinteressada, desestimulada. Então, ele sempre tem que procurar dar um passo à frente, um passo a mais para estar ali, que nem um termômetro, né? Entrou num nível lá, a temperatura boa, vai lá e aquece um pouquinho. Então, digo que todo mundo então tem dificuldade, né, quando tem uma nova situação. Existem várias inteligências para colocar isso em prática, né? Então, através com estímulos. Então, isso significa que se todo mundo tem dificuldade, significa que é o limite que a pessoa tem, ou seja, e aí a aprendizagem ela precisa ser linkada com o conhecimento prévio que ela tem. Por isso que é a importância sempre de um novo conteúdo, buscar lá no seu HD, na sua cabecinha, qual a informação que eu tenho, qual a vivência que eu tenho, que eu posso associar com esse novo conteúdo. E aí esse linkamento a criança vai progredindo, né, na sua aprendizagem. E para que ela perceba a sua progressão também, é importante que seja visível, principalmente criança na primeira infância que não sabe ler, né, as palavras, né, o texto. Mas ela tem a leitura visual, ou seja, das imagens, das figurinhas, né, dos adesivos. As meninas, né, adoram adesivo. Então, de alguma forma, incentivar a leitura através das imagens, né? Então, identificando a criança, justamente será o ponto de partida para ajudá-la a progredir na sua aprendizagem, porque só sabemos que aprendemos quando sentimos quebrar essa barreira, sabe? Opa,
ufa, sabe? Que nem a gente vai no jogo, né? Um futebol que faz o gol, né? Driblou todos os participantes, jogadores ali, e até chegar lá no objetivo que é o gol. E aí todo mundo vibra, não é? Porque passou, que você quebrar as barreiras e avançar e alcançar o objetivo. Então, esse é o caminho. Então, nesse curso que eu estou criando, você aprenderá o quê? A identificar qual é essa dificuldade, qual é esse limite da minha criança de acordo com o conteúdo. Porque o conteúdo está ali, ela pode ser aplicado para qualquer faixa etária. Mas qual é o segredo? É saber adaptar esse conteúdo para a realidade do aprendiz e para, não só a realidade, mas para a sua idade, tá? Aí a gente tem com base a idade cronológica, mas que eu falei, né, que temos a idade mental, a gente tem a idade óssea, principalmente a criança, né, porque tem que observar como é que está o crescimento dela, enfim, da sua estrutura óssea. Mas para isso a gente tem que ter um acompanhamento médico da área de saúde, né, com endócrino, com otorrino, enfim. Então são especialistas que ficam, eles precisam estar na vida da criança pelo menos uma vez por ano, ok? Então, e aí para justamente saber, né, identificar essa dificuldade, possível dificuldade, por quê? E aí você vai ver, aí você tem que analisar, é uma questão interna do aprendiz ou externa? É uma questão orgânica ou ambiental? Quais são ações preventivas que eu preciso ter, né? Nós, responsáveis, que precisamos adotar. Quais são os cuidados responsivos, né, que devemos ter? O terceiro benefício, qual seria? Potencializar as inteligências da criança, para ela se destacar como aluno brilhante, que não gosta, né, do filhão, nota 10, enfim. Mas, às vezes, a criança não tem uma nota, porque eu estou pensando lá na frente, quando chegar no ensino fundamental, ou então a porcentagem de desempenho acadêmico lá do relatório. Mas o importante é a criança se perceber e os pais estar observando a progressão da sua própria criança. Às vezes ela está com 7, ou 70%, mas de onde ela começou? Nossa, ela estava 50, olha como ela progrediu. Então isso é importante. Então, quando a gente fala que a progressão, né, está na excelência acadêmica, porque tem que chegar a 10. Não, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Então, para ser um aluno brilhante, segundo Gardner, que é um psicólogo cognitivo, educacional e conhecido como pai das inteligências, ele diz que todo mundo nasce com 8 inteligências, mas que elas precisam ser potencializadas com a ajuda do seu responsável, tá? E precisam ser também valorizadas durante alguma situação, problema, para justamente elevar o autoestima da criança, né? E, claro, consequentemente, a capacidade dela de aprendizagem. Então, é importante sempre estar fazendo aquele reforço positivo e mostrando para ela, nossa, você fez isso, e tentando ter esse olhar de qual foi a inteligência que ela usou. Ela foi para o lógico, matemático, ela foi pela linguística. Claro que você não vai falar esses termos para a criança, né? Mas, nossa, você pensou nos números, resolveu o problema com os números, contando, enfim. Então, pela observação do seu entorno, que tem a questão da natureza, enfim, tem as 8 inteligências, tem a musical. Bom, o importante é sempre ter esse olhar, né, essa informação, esse conhecimento para estar fazendo um reforço positivo à criança, mas pontuando, né, onde ela progrediu, como ela resolveu. Falei assim, nossa, mas interessante que sabia que tem outras maneiras de resolver essa situação e mostrar outros caminhos, porque às vezes tem aquela questão do ponto cego, e é a mesma coisa assim, eu estou olhando, mas eu não estou olhando, mas não estou enxergando. Da mesma forma, às vezes, da mesma forma que eu estou aqui
contribuindo com os conhecimentos, né, experiências, informações, aprendizagens que eu tenho com vocês, mas com certeza tem informações que eu não conheço, porque não dá para ter, né, esse conhecimento todo, mas o importante está ali, buscando novas informações, contribuindo, resolvendo as situações de problema e percebendo consigo que você está com seu autoestima, que você está progredindo, evoluindo, enfim. E é esse que é o autoestima, né, da pessoa. É isso que tem que ser valorizado. Então, nesse curso que eu estou construindo com vocês vão aprender a potencializar as inteligências da criança, do pequeno aprendiz, a partir das estratégias dela mesma. E cada um tem uma maneira de aprender. Então, e aí, por exemplo, que eu falo aqui em casa, todo mundo elogia a minha letra. Ah, que letra bonita, porque eu sempre gostei de escrever. Então, eu estou lendo um texto, eu estou fazendo meu resumo, estou escrevendo. Então, a maneira de eu ter minha concentração naquele conteúdo. Mas, por exemplo, meu irmão, ele prefere estudar lendo em voz alta. Então, a maneira ele tem a aprendizagem, uma memória remota, mas pela via auditiva, né? Como também tem crianças que têm uma preferência, uma facilidade, assim dizendo, uma aprendizagem através do corpo, se movimentando. E aí vai falar assim, criança, fica quieta, né? Tem que ficar sentada. E por que não adaptar esse conteúdo, essa informação nova, de acordo com a necessidade da criança e a realidade dela, não é? E seguindo aqui no próximo slide, o quarto benefício é saber estruturar a linguagem corporal da sua criança, que é a base, é a alicerce, né, da construção do ser, né, que a gente precisa sempre estar ali analisando, observando o movimento da criança, né? Porque a criança realmente nunca para, né? Então, é através desse olhar cuidadoso que é importante saber como é que está essa linguagem corporal dela, né? Tem crianças que são tímidas, outras não. Então, será que tem cuidado com o outro? Ou só observa a si mesmo, né? Tem aquela dificuldade de compartilhar os brinquedos, os jogos, enfim. Então, a primeira comunicação da criança, ela é feita por instinto, claro. E quando ela começa a interagir com o mundo, né, no seu entorno, ampliando a sua relação social, a sua linguagem corporal, ela precisa começar a se estruturar, né? Precisa ser estruturada pelo seu esquema corporal, pela sua lateralidade, pela sua orientação temporal, a sua estruturação espacial e tem a pré-escrita, né? Para justamente desenvolver na criança conforme esperado da sua idade. Então, de acordo, e claro, de acordo com as capacidades, né, da sua faixa etária. Então, nesse curso que eu pretendo construir com vocês, justamente vocês vão aprender a identificar em que fase a sua criança está, né, em desenvolvimento, e para justamente ajudá-la a progredir na sua aprendizagem, né? Então, isso é fundamental, é o ponto. Então, quando eu mostro aqui a evolução do desenvolvimento da criança, as necessidades dela, então a gente tem que saber que quando ela está entre 0 a 11 meses, a gente tem que dar uma atenção maior para fortalecer a tonicidade, para ela ser capaz de estruturar, segurar o próprio corpo, né? Sentar, depois de virar, engatinhar, enfim. Com 1 ano, a preocupação da sua equilibração. Então, tem crianças que andam mais tarde, tem crianças que andam mais cedo. Então, não tem um tempo certo. Tá? Com 1 ano, fez 1 ano, começa a andar. Não. Né? Por exemplo, a Loriana aqui andou com 9 meses. A Lohana com 1 ano e quase 3 meses. Então, assim, vai variando de acordo com a criança. Então, a gente tem que também respeitar o seu tempo. Né? E aí, só que o importante é você saber. Porque, por exemplo, tem pessoas que ficam forçando a criança. Ali está aprendendo a andar e segura o dedinho, a mãozinha da criança e até ela fica cansada e força a perna dela, né? A estrutura óssea, enfim. Então, da mesma forma, mais para frente, a criança também tem um tempo dela de atenção,
de concentração que é diferente de um adulto. Então, a gente tem que entender qual a idade dela, quais são as capacidades dela, né? E o que ela precisa. Tem, assim, essa medida, né? Nem tão muito, nem tão pouco. O importante é identificar o ponto de partida. Com 10 anos, a preocupação da lateralidade, né? Com 3, a noção do corpo, e aí vai evoluindo até mesmo a questão do grafismo, que a criança começa a fazer, né? Já fecha a célula, começa a pegar as ferramentas de escrita com a pegada de pinça, não mais palmar. Então, a gente tem que ter essa informação, né? Com 4 anos, está mais a função, né, do desenvolvimento dela está mais voltada para a estruturação espaço-temporal, ela ser capaz de se deslocar e chegar até um local sem esbarrar, quebrar, se machucar, ela desviar, ter essa destreza desse movimento, né? Com 5 anos, estimular as movimentos para que seja global, né? Justamente para depois chegar lá na fina, para a escrita. Então, antes de estimular a pegar no lápis, tem que estimular toda a coordenação motora ampla, né? A importância dos ombros, do movimento, a postura, enfim. E o karatê também ajuda muito nisso, ok? A questão, né, da postura, do atleta, enfim, o esporte ajuda muito, a natação ajuda muito nisso, né? A questão da respiração, enfim, ok? E aí aqui mostrei, né, dos pontos como chegar à excelência acadêmica infantil, com uma linguagem competente, dessa questão da linguagem corporal, claro, né, ter uma educação psicomotora educacional, ok? Então, é justamente assim, é estruturar a linguagem corporal da sua criança para deixá-la forte, né? E de acordo com essa linha, né, de desenvolvimento, ok? Aí o quinto benefício é justamente preparar o cognitivo da criança. Preparar o cognitivo. E como é que seria isso, né? Para ter uma aprendizagem significativa para a vida. Muitas das vezes percebemos que esquecemos, né, alguma informação. A gente não lembra de tudo exatamente, né? De uma informação nova, importante. Mas existe uma estratégia, né, no final do dia, antes de dormir, fazer, né, você pode fazer esse retrospectiva do dia com a sua criança, para isso vai ajudando ela a se organizar temporalmente, né? Perceber, primeiro eu acordei, o que eu tomei no café da manhã, para estimular essa memória, né, de curto prazo para longo prazo, recapitular mesmo o que veio antes e depois, durante a manhã, enfim. Então, existem várias estratégias para estar estimulando preparando essa cognição, né? Não só deixar a criança só na repetição, que é natural para a idade. E aí o interessante é saber como preparar exatamente esse estímulo, fazer essa transição, para quando chegar lá no ensino fundamental, já ter essa capacidade de pensamento, né? Aí entra a questão da lógica matemática, né? Que tudo começa pelo concreto, mas depois vai fazendo essa transição para o abstrato, né? E é justamente dessa maneira. Então, todo dia, lá no final do dia, antes de dormir, faz isso com a sua criança, de fazer esse checklist. Será que eu fiz tudo que eu precisava fazer hoje? Eu fiz uma coisa boa para mim, para o outro. Também é importante pensar no outro, né? Então, são exercícios diários, são práticas diárias que é importante fazer, né? Então, antes vai aquela questão, né, da educação vir de casa, os bons hábitos, né? Porque a relação social começa em casa, né? Começa geralmente com a mãe, né, pelo leite materno, enfim. A relação vai ampliando para o pai, para os irmãos, avós, os amiguinhos, os primos, enfim, até chegar no ambiente escolar, que é muito mais amplo. Então, essa experiência, ela precisa ser estimulada assim, aos poucos também, né? Então, e como ajudar a criança a ter uma memória, né, de longo prazo? É justamente assim, né, para ter uma aprendizagem significativa. Aí começa pontuando, relembrando o que ela fez, né, não fez
esqueceu, não deu tempo, aí faz a reflexão, por que não deu tempo? Qual foi esse contratempo? Então, é justamente para começar a analisar, né, uma das habilidades de pensamento, né, que é analisar os fatos, as ocorrências, enfim, para depois ter os argumentos, né? Como é que a gente vai falar, por que você fez isso? A criança não sabe responder porque ela não tem essa preparação de refletir, analisar, não é? Então, no curso, você vai aprender a orientar sua criança a refletir sobre as suas ações também, para entender o significado, as consequências, né? Então, é isso. E aí, aqui passando, eu fiz um slide mostrando, que eu mostrei na última aula, que eu comentei até um pouquinho, sobre a idade do pequeno aprendiz, né? Então, tem a idade escolar, né? E tem aquela questão do corte, né? De acordo com a data de nascimento da criança. Então, isso varia muito, pelo menos aqui em casa é tudo praticamente depois do corte. Então, sempre somos os mais velhos da turma, eu sempre fui assim, enfim. E aí tem a idade cronológica, a idade óssea, que é importante para saber como é que está aí. Porque às vezes a gente vê uma criança, nossa, quando a criança vai falar uma coisa, só tem tamanho, né? A gente fala assim, só tem tamanho. Por quê? Porque aí fica exigindo a criança uma capacidade cognitiva e ela não tem, porque ela só tem tamanho, né? Ou então o contrário. Então a gente tem que também ter essa informação para ter uma orientação de acordo com o especialista, de acordo com o médico, não é? E a questão da idade mental. Às vezes a criança ela não está entendendo o que você está falando. Por quê? Como é que está sendo o estímulo dela, né? O estímulo cognitivo. Ela está tendo esse hábito de analisar sobre as suas ações, enfim, refletir o comportamento do outro, não olhar só para si, né? Mas perceber, saber analisar as expressões, as emoções do outro. Então isso é importante, saber que idade mental é minha criança. Porque tem criança que ela fala assim, aquela criança é muito fraquinha. Ou aquela criança, poxa, tão inteligente, né? Porque aí tem que ver, é todo um histórico que a pessoa, o aprendiz carrega consigo. E aí tem que entender como é que está esse ambiente para justificar a realidade dela, né? A capacidade dela. E muitas das vezes percebemos que acaba que a gente esquece alguma informação mesmo. Então a gente precisa ajudar nossas crianças, né? Nessa memória para longo prazo, ok? Aqui no próximo slide é o 6º benefício, que é saber como vai equilibrar o emocional da criança. Exatamente. Então, saber lidar com os desafios da vida, né? Aí você vê uma criança que sempre está chorando, fazendo birra. E por que será? E como ajudá-la nessa situação, né? Então, você percebe que, por exemplo, a sua criança está com medo, ou está triste, está com raiva, está ansiosa, mas não sabe ajudá-la. E aí, muitas das vezes, ela tem uma atitude, um comportamento desse para chamar a atenção, né? E aí tem aquela questão de como é você responsável com ela. E aí a gente tem que saber ouvir, perguntar por que você está assim triste. Ela começar desde cedo a ter essa capacidade de reflexão, né? O que eu posso te ajudar? Por que você ficou chateado? Podendo fazer diferente? Enfim, e de certa forma mostrar para ela que ela está sendo ouvida, acolhida, porque muitas vezes a criança ela precisa o quê? De atenção, porque é na relação vertical, ou seja, com o adulto, que ela vai precisar de segurança e proteção. Então, se essa questão tá fragilizada, ela vai fazer birra sim, tá? Então, a gente tem que entender esse comportamento com esse olhar, né? Porque acaba nossas ações refletindo nessa maneira de agir. Então, a gente tem que saber como identificar, tá? E para ajudá-lo. Então, no curso, a ideia é essa, você aprender a ajudar a sua criança a entender as suas emoções,
para encontrar o equilíbrio. Que quem está nervoso consegue resolver, falar, explicar a situação? Não, porque acaba agindo por emoção, né? E a gente tem que ter a razão. Não fala assim, agiu por emoção, perdeu a razão, né? Então, respirar fundo, ou contar até 10, enfim, criar alguma estratégia para encontrar o equilíbrio, ok? Para justamente ajudá-la mais à frente, quando chegar no ensino fundamental, ela conseguir progredir na sua aprendizagem, controlando, não ficar diante de uma prova, tá ansiosa, aí fica nervosa, transpira, e aí as suas situações fisiológicas começam a funcionar além do normal, aí precisa ir ao banheiro, aí você vai achar que você está colando, enfim, tem várias histórias para contar, os causos, né, para contar, mas enfim, é justamente mostrar, né, como, o objetivo é esse, como fazer equilibrar o emocional da minha criança, tá? Para ter essa capacidade de pensar antes de agir, né? Porque ninguém consegue resolver uma situação com a emoção aflorada, né? A emoção, ela age por impulso, né? A pessoa age por impulso. E acaba que muitas vezes depois nos arrependemos. E aí fala assim, desculpa. Até que ponto vale a palavra desculpa? Né? Então, a razão é sábia, né? Porque sabe pensar, e por isso vem, né, do cognitivo, ou seja, a capacidade da pessoa pensar antes de agir e não refletir sobre os seus atos. Então, pensar e refletir são duas habilidades bem distintas, né? O pensar é antes de agir, né? E o refletir é pensar sobre as suas ações. E aí? Né? Quais são as habilidades que estão estimuladas, desenvolvidas ou precisam ser, né, aprimoradas? Então, tem que pensar, né? Por isso que é muito importante a criança ter uma rotina para criar uma organização interna nela. Por quê? A rotina faz ela aprender a se controlar, porque muitas vezes esse desequilíbrio emocional é porque a criança fica ansiosa, porque ela não sabe o que vai fazer depois ou para onde ela vai. Então, sempre deixar a criança a par. Né? Hoje, como é que... Então, falar assim, amanhã vamos dormir, está na hora de dormir, porque amanhã vamos fazer isso. E deixar a criança a par das informações e mostrando sempre a ordem da sucessão dos fatos, dos acontecimentos, para ela se organizar internamente. Então, isso ajuda ela a se acalmar. Eu sei que eu preciso disso. Senão, chega lá na frente, aí você vê mochila bagunçada, agenda que esquece, não sabe onde colocou, enfim. E tem todo um porquê, uma explicação na sua trajetória de vida, né? Então, o objetivo é esse, é organizar essa primeira infância, né? Com cuidados responsivos para evitar as dificuldades de aprendizagem lá mais para frente. Então, para a criança ela aprender a ter esse controle emocional, controlar o momento, né, de uma avaliação, enfim, no momento de falar em público. Eu aqui estou aprendendo a falar em público, mas no início, quem viu meus vídeos lá um ano atrás, nossa, assim, tensa. Claro que sempre tá aquele fiozinho na barriga, né? Outro dia eu postei um vídeo falando das borboletas na barriga. Uma amiga, a Viola, adorou a postagem. Bom, mas é isso. Né? Então, claro, ao longo dos anos você vai aprimorando, você vai melhorando. Mas quantos anos vai precisar para melhorar? Né? Se pode, desde cedo, né, o responsável ali, ele está buscando informação para, desde cedo, já evitar essas dificuldades. Não é melhor? Quanto antes, melhor. Tá? Aqui, o 7º benefício é reduzir os impactos dos conteúdos escolares em sua criança. Como? Tá? É justamente para garantir a sua progressão de aprendizagem. Então, é se antecipar com as informações
é uma maneira de evitar, né, também a ansiedade. Então, tem aquela questão que eu até postei lá, a espiral, a bolinha entrando de fora para dentro, de dentro para fora. Então, até que ponto é bom ter noção do todo, né? Começar pelo todo, começar pela parte. Então, claro, a gente precisa ter noção de espaço, né? Do conteúdo, a quantidade, nem para chegar e falar, nossa, eu tenho que estudar isso tudo, e a prova é semana que vem. E aí? Mas no início do trimestre, por exemplo, vamos falar por trimestre, eu preparei minha criança, mostrei para ela de todo o conteúdo que ela precisa dar conta, como é que vai ser desmembrado durante o trimestre, para ela se organizar, né? Para ela não chegar lá no final e sentir pesada, né, do tamanho, porque ela não teve lá no início do trimestre, não teve a noção do todo. E aí foi lá, já estou no final do trimestre, a semana que vem é a prova, né? Aí começa aquele nervosismo, ansiedade, enfim. E aí cadê o equilíbrio emocional? Né? Então, para reduzir os impactos de conteúdos escolares na criança, precisa se antecipar. Como? Tendo essa informação. E a escola, ela deixa isso disponível para a comunidade, né? Os pais precisam ter acesso a isso, para ter essa noção do todo e administrar junto com a sua criança, né, no seu tempo. Olha, você tem isso para dar conta, nem coloca um quadro e aí divide lá o quadro, faz uma planilha, mas ter uma rotina, uma organização, né? Porque aí você, para chegar, né, por exemplo, a alcançar a excelência acadêmica, se eu quero alcançar a excelência acadêmica, o que eu preciso? Quais são os passos que eu preciso seguir? Eu tenho que... vou cortar em parte, onde eu cortei em 7, né? 7 passos e 21 desafios. Então, é importante ter essa noção do todo para ir em parte. E aí, nisso, se eu tenho noção do todo, eu vou dividir dentro de um cronograma, dentro de um tempo. Né? Por isso que é importante a agenda, né? E o tempo que você fica ali, porque dependendo da idade da criança, ela tem um tempo de concentração para o estudo diferente de uma criança lá, né? Não quer comparar uma criança de 2 para 7, enfim, cada um com o seu tempo, ok? Então, antecipar sim as informações, que é justamente a maneira de evitar a ansiedade, né? Para lá aprender a se orientar no tempo e se organizar no seu espaço, com seus materiais. Então, no curso, a ideia é fazer vocês aprenderem a antecipar as informações para que a criança, né, ela possa se organizar e ter uma rotina educacional para reduzir justamente esses impactos dos conteúdos escolares. Nossa, tem isso tudo! Né? E aí, quem tem, né, esse desequilíbrio emocional vai ter um bom desempenho, né, acadêmico? Só que não, né? Então, às vezes está ali, a criança sabe o conteúdo, mas não vai bem na prova. Por quê? Né? Será que ela dormiu bem? Dormiu 8 horas? Se alimentou bem? Estudou no tempo certo? Então, tem que ir fazer essa investigação, né? Deixa eu ver aqui. O 8º benefício é prevenir as dificuldades de aprendizagem da criança, tá? Para evitar os tratamentos terapêuticos, tá? Quando chega lá no fundamental, aí corre para a psicopedagoga, corre para a fono, corre lá para a psicóloga, corre para especialista em educação física, corre para tudo que é tipo de, né, de tratamento, terapia, enfim, para dar conta do que não foi prevenido na primeira infância. E aí, como prevenir? E sabemos que a criança ela começa a apresentar dificuldades de aprendizagem mesmo lá no ensino fundamental, que é quando começa a ter aquelas avaliações de notas, aí desempenho lá cai, e a gente tem que ajudá-lo. Então, mas assim, dificilmente algum responsável entende, né,
que o problema de aprendizagem pode ser evitado lá na primeira infância, né? Uma boa estruturação corporal, que eu falei, né? Da lateralidade, da estruturação temporal, orientação temporal, estruturação espacial, a pré-escrita, enfim. Então, no curso que eu vou construir com vocês, é justamente para vocês aprenderem a ajudar a criança a se desenvolver de forma preventiva, ok? E por conta disso, eu não vou... Aqui para mostrar para vocês que a Lohana, minha filha, ela não engatinhou, então ela não maturou a sua coordenação motora fina, né? Então isso acaba virando uma bola de neve, dificuldade no início do ensino fundamental. E qual foi a estratégia que a família fez para ajudá-la desenvolver nesse quesito, que ela tinha dificuldade, né? Então ela entrou para aulas de piano, né? Aí a demanda agora no ensino médio não está treinando mais. Mas você vê que a gente tem que correr atrás, de alguma maneira, com uma atividade extracurricular, para dar conta, né? Claro que, independente de ter dificuldade ou não, é sempre importante aprender a tocar algum instrumento. Mas aqui estou mostrando para vocês que, a partir do momento que eu identifiquei, né, uma situação dela, né, por ela não ter engatinhado, ter dificultado ela na questão do desenvolvimento do grafismo dela, a questão da força, né, da letra. Você vê, às vezes, a criança, aquela letra fraquinha, ela não tem aquela pegada, aquela firmeza, velocidade, copiar, né, um ditado oral, enfim. Por quê? Aí você tem que fazer aquela investigação. E o caso da Lohana, ela não engatinhou, então ela não tinha, né, essa pegada, essa velocidade, essa força. E foi muito bom para a vida dela, ok? Ela superou, ela ainda tem algumas questões, mas ela sempre vai criando, a pessoa vai criando estratégias, né? Mas imagina uma criança que está no início do ensino fundamental e aí ela não está rendendo, não está tendo bom desempenho. Por quê? Porque teve alguma falha lá no início, na sua estrutura, na sua base. Então, é isso, o objetivo é esse, alcançar a excelência acadêmica de forma preventiva para evitar as dificuldades ao longo da vida acadêmica, né? Que é o fundamental, ok? E aqui, agora com os irmãos, interessante que é difícil a gente fazer vídeo, né? Isso eu achei assim lá do além, mas aqui, questão do meu filho, né? Ele tem mordida cruzada frontal, então isso dificulta ele projetar alguns fonemas. Então, principalmente do CH, o X e tal. Só que quando a gente identificou isso, lá quando ele estava com 4 anos, em pré-escolar, a gente já fez um tratamento ortodôntico. Não foi barato, mas foi necessário, porque a minha preocupação estava lá à frente. Nossa, quando chegar no primeiro ano, no ano da alfabetização, como é que ele vai ser alfabetizado sem saber se comunicar, né? E aí tem aquela preocupação de não trocar os fonemas pelo grafema. Então foi todo um trabalho de investigação, de prevenção mesmo, para ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento, porque essa questão é fisiológica, né? Então, e aí a doutora Juliana lá ajudando. Então são ações preventivas que a família tem que estar acompanhando junto com os especialistas para ajudar a sua pequena aprendiz a se desenvolver. Ok? Então, muitas vezes você tem que ver a progressão do aprendizado da sua criança
dela com ela, ok? De acordo, ela está avançando? Sim, ok. Claro, é bom ter um todo no grupo também. Então, aquela questão, ter a noção do todo e da parte, né? Do grupo e do individual, né? Para saber equilibrar, né, aquela medida, nem tão pouco, nem tão muito, tá? Para não gerar ansiedade, enfim, ou a criança ficar desestimulada, mas sempre tá ali atuando, né, de forma responsiva, ok? E a outra questão aqui. A minha pequena, né, a minha do meio, a Lorena, ali andando na praia, por quê? Como eu falei, ela começou a andar com 9 meses. Aí, o que aconteceu? Ela apareceu garrincha, a perna arcada. Aí nem tá tão arcada, não. Mas era todo dia de manhã indo pra praia, para caminhar, porque o ortopedista falou que essa geração não precisa, né, de bota. Eu fui uma criança que eu usei muita bota, né? Mas atualmente fala, não, vai pra praia, graças a Deus a gente tem essa facilidade, passa todo dia. Então, e a gente brincava de correr, atrás do helicóptero, bumerangue, enfim. Então, uma maneira de estimular, e isso ajudou, ela já não tem mais essa questão, essa dificuldade, esse problema de andar, né? E do lado aqui, o nosso Lourenço também, a família toda praticando karatê. Então, esse ano vamos voltar a treinar de uma forma especial, mas com a sua proteção, né? Tem a filosofia do karatê, que é esforçar-se pela formação do caráter, não criar intuito de esforço, respeitar acima de tudo e conter o espírito de agressão. Então, a gente treina para lutar, né? A gente não luta para treinar. Isso? Ou é o contrário? Bom, mas a questão é a filosofia, é manter a saúde em dia, respeitar o limite do outro. Então, de uma forma, ele está ali, né? Treinando, engajado. Então, aí ele quis botar essa foto para mostrar, né, a importância do esporte também. Tinha uma foto aqui da natação, acabou que eu não coloquei. Mas a natação é fundamental, também por questão da respiração, ok? Bom, o nono benefício do curso é estimular os sentidos da criança, né? Para quê? Para ela se adaptar bem ao ambiente onde ela está, né? Para não ter dificuldade. Ali as duas crianças tranquilas, né? Então a criança ela só aprende os conteúdos escolares de forma significativa quando vivencia, quando explora o seu meio através dos seus sentidos, né? Então, porque os sentidos justamente são os canais que todo ser tem para absorver as informações do mundo. Então, no curso que vou construir com vocês, é justamente para vocês aprenderem a estimular a criança através dos seus 5 sentidos para evitar as dificuldades, ok? Que basicamente está lá mais necessário, né, presente de 0 a 2 anos, mas também precisa, ao longo do tempo, estimular os 5 sentidos, porque a questão não é só saber ouvir, não é só saber escutar, né? É saber ouvir. Então, também não é só saber falar, mas é saber conversar, né? Então, também não é só tocar nos objetos, mas é sentir as texturas, que é importante, né? Não é só cheirar, mas é sentir o odor, né? O odor das coisas. Não é só sentir não é só comer, né? Ah, vou comer porque eu tô com fome. Não, mas é ter o prazer, sentir o paladar, né, do alimento, sentir o azedo, o amargo, o doce, o cítrico, né, ao degustar algum alimento. Então, são os sentidos que a gente precisa estar ali estimulando, ok? Aí o 10º benefício é entender o pensamento da criança. Exatamente. Por quê?
independente de ser criança ou não, cada um pensa de uma maneira, de acordo com as suas vivências, experiências, então tem uma interpretação diferente, por isso numa relação é bom escutar os dois lados, não é? E principalmente da criança, para entender qual o nível de capacidade, né, de compreensão ela tem. Para ela também, de certa forma, ela sentir que está sendo ouvida, está sendo acolhida. Então, é saber ouvi-la para ajudar a realizar, por exemplo, as suas tarefas, a partir dos seus conhecimentos. Perguntar, você entendeu? Então, o que você entendeu? Né? Por que você fez isso? E dar a voz para ela. Né? Porque dessa maneira, você vai elevar a autoestima dela, ela vai desenvolver a sua habilidade de comunicação, né? A questão a pessoa começa a se comunicar de forma verbal, ela está ali, né, trabalhando, né, trabalhando o seu pensamento, né? Então isso é muito importante para a cognição da criança. Então vai elevar a autoestima e vai encorajá-la a continuar, por exemplo, um desafio, não desistir, ser persistente, perseverante, né? Porque ela está ali, sendo acolhida, apoiada, né? Ela não está só nesse processo. Então, no curso, você vai aprender a saber quando e como perguntar a ela por que ela não conseguiu ou por que ela não conseguiu concluir uma atividade, uma tarefa, ajudá-la a refletir sobre até mesmo as suas estratégias de estudo, né? Dessa análise da compreensão, né? Então, isso é importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem. O 11º é participar da formação educacional da sua criança. Como assim? Tá justamente para garantir os seus direitos, as crianças, os direitos dela. Então, você não sabe se a sua criança está tendo um bom desempenho escolar, né? De repente, ou aprendendo de acordo com a sua idade. Então, no curso, você vai aprender a se informar, a saber sobre os campos de experiência que ela precisa vivenciar, os objetivos, para evitar essas dificuldades de aprendizagem ao longo do seu percurso escolar. Então, é importante ter essas informações para estar ali, né, acompanhando. Acho que já rolou. A mãe toda ali atenciosa. Aqui na 12ª, é orientar a criança na caminhada dela para alcançar a sua excelência acadêmica infantil. Então, orientar, já que ela é totalmente, né, dependente do seu responsável. Então, orientar, porque às vezes a criança tem algum comportamento, todo mundo foi bem orientada. Da mesma forma, você vai sair com a criança, por exemplo, vai à praia, tem que agir de uma maneira, vai ao museu, vai agir da mesma maneira, né? Por exemplo, na casa dos avós, então cada ambiente tem as suas regras, né, de comportamento, de conduta, que a criança ela precisa entender que cada ambiente tem os combinados, enfim, tem que, para ter uma boa relação social, tá? Progredir nas suas habilidades sociais, ela precisa entender essas diferenças, né? Até para chegar depois, ter jamais a questão do raciocínio lógico, né? É lógico, se eu vou para tal lugar, já sei que tem que me comportar de tal maneira. Então, orientar a criança, tá? Então, no curso, justamente, preparar vocês para escolher, por exemplo, a escola, se é a melhor que se identifica com a cultura da família, que diz que a escola é a extensão de casa, né? Então, os hábitos, né? Os colegas, então tem que ter essa informação, né? E a escola tem o PPP, né? O Projeto Político Pedagógico, é a identidade da instituição, é saber, né, se está de acordo com os hábitos. Tem escola que vai mais questão da tudo saudável, outros mais entre culturas, enfim. E que o responsável quer para a sua criança, né, para orientá-la? Então, é saber quais cuidados de saúde ela precisa ter, né?
Então, orientando que precisa sempre estar indo ao otorrino para fazer uma lavagem no ouvido, para evitar, né, porque fica resfriado criança, então até 5 anos sempre está resfriado, aí fica com acúmulo de secreção, né, nas vias aéreas, então indo ao otorrino, oftalmo para saber como é que está a visão, porque são vias que têm a ver com as informações, com a aprendizagem da criança. Então a gente aprende pela percepção visual, pela audição, né, e pelo corpo. Então são as 3 vias que está ali atento no dia a dia, né? Um especialista na área da saúde, porque é questão da memória, né? De curto prazo para longo prazo, para progredir na aprendizagem. Será que está enxergando bem? Será que está ouvindo bem? Será que está com um corpo bem estruturado, né, para se movimentar bem, se relacionar bem, né, se controlar o seu corpo, para isso tudo desencadeia o quê? A questão do emocional. Então, eu falo que é o triângulo, né? É o corpo, a mente e a emoção, né? O coração. Então, que tem que estar sempre ali acompanhando o desenvolvimento da criança, ok? Para permitir que ela tenha uma aprendizagem significativa. Bom, e aí quando eu falo a questão disso tudo, né, que eu falei de todos esses benefícios do curso, porque essas questões, as particularidades dos meus filhos, necessidades que eles tiveram, algumas dificuldades que foram superadas, né, que a família está ali empenhada, é justamente para mostrar para os pais, principalmente de primeira viagem, ou qualquer aquele que está ali engajado, tem crianças de 0 a 7 anos que queira, né, ajudar, queira evitar que essas dificuldades apareçam. Então, ter consciente que está atuando de forma responsiva, com todos os cuidados necessários, porque às vezes a gente está ali tentando ajudar, mas acaba atrapalhando. Eu falo da história da minha filha, ela não engateou por quê? Porque eu disponibilizei para ela o andador. Por que eu disponibilizei o andador? Para ela ficar com a vovó e não né? A vovó não ficar cansada, segurar ela no colo, enfim. Então a minha intenção era toda, né? Era boa, mas me faltava informação na época, né? Mas agora, ao longo de 17 anos de experiência, não é? Estou aqui compartilhando com vocês. Então, experiência não só como mãe, mas como profissional, atuando na escola durante 16 anos, toda a minha formação acadêmica, né, de especialidades também, educação infantil e desenvolvimento, em psicomotricidade, supervisão escolar, que eu estou replicando aqui os depoimentos, principalmente, né, das seguidoras, algumas seguidoras que estão aqui, super queridas no dia a dia ali. Uma é a avó, né, Maria Angélica, e a diretora, a Daniela Matos, estão ali, todo dia ali comigo, empenhada nos seus, nas suas atitudes, no seu engajamento com o seu pequeno aprendiz, né? Então, elas me autorizaram a compartilhar essa prova social. Agradeço, um beijo nas duas. O responsável precisa saber como está o desenvolvimento corporal da sua criança. Então, eu coloquei algumas reflexões aqui. Ela apresenta alguma restrição na sua coordenação? Né? Ela consegue interagir ou acompanhar de alguma forma o que lhe é pedido? Né? Consegue se direcionar para o lado que tem alguma atração ou estímulo, né? Que a gente faz aquele barulho, está dando um barulho tal lado, às vezes a parede faz eco, enfim, mas é para mais avançado, nível avançado. Mas entender isso. Então são informações importantes de saber, né? Saber se consegue se deslocar sem se machucar. Tem criança que sempre está com a perna machucada, fica tão feio, né? Mas aí se pergunta, né? Vai além da situação. Mas por que ela está com a perna assim? E essa investigação que é importante fazer, né? E aí, será que ela está precisando de ajuda? Ela tem essa destreza? Porque será
Isso acontece muito, né? De tirar os objetos pequenos perto da criança, né? Para ela não derrubar, não se machucar. Mas aí você está tirando dela a oportunidade dela aprender a desviar dos objetos, entende? E aí quando chega mais com certa idade, com 8 anos, 9 anos, é uma criança que sempre está deixando cair as coisas no chão, enfim, aí bate na quina da cadeira, da mesa, do armário. Por quê? Porque lá pequenininha tirava tudo que estava perto. Fica melhor um espaço aberto para ela poder explorar, engatinhar bem. Aí, enfim, né? Então, são esses porquês que explica, né, as dificuldades da criança quando chega na segunda infância. Então, outra, né, se a criança percebe que ela tem uma rotina, né, se ela tem consciência de que, se eu já almocei, então já é tarde, não almocei, então está de manhã. Então, para o pequenininho, para essa noção, orientação corporal, porque, por exemplo, agora eu estou de férias, aí eu digo assim, né, vocês também devem mesma situação. Hoje é que dia mesmo? Hoje está com cara de domingo. Essa sensação é quando ele sai da rotina, né? Por isso que tem aquela questão também, se você pedir ajuda para alguém, pede para aquela que é super atarefada, porque ela sabe administrar seu tempo, porque ela é organizada, entende? E aí fica muito mais fácil de concretizar, realizar aquela atividade que você precisa, né, de ajuda. Então, e essa questão outra, né? Se a criança tem uma boa articulação, se ela tem dificuldade, tem um grafismo ruim, por que será? Como é que foi o desenvolvimento da pré-escrita dela? Ela explorou bem o espaço, movimentos amplos, pintou azulejo, enfim, tem várias maneiras, né, de estimular, né? Então, essa questão é saber estruturar o desenvolvimento corporal da criança. E a outra alicerce é preparar o cognitivo, onde eu falei da capacidade de pensamento da criança. Os 8 pontos de observação. Quando a criança está escutando, ela ouve, ela entende tudo que você fala, então tem que saber, né, até que ponto está essa capacidade dela. E aí sempre, assim, se ela interage com os objetos, com as pessoas, ela fica na dela. Como essa interação dessa relação com o outro? Então, quando ela está numa situação, ela não consegue resolver, ou se ela consegue, ela resolve como? Né? Então, como eu expliquei no outro slide. Então, são os 8 pontos de observação, ok? E a questão da como equilibrar o emocional da criança. Não fala da importância, né, para ela alcançar o objetivo, ela tem que estar ser capaz de se autorregular, né? Porque pequenininho, a criança natural, a pessoa, ela agir por impulso, né? Quando está uma emoção aflorada, agir por impulso. Mas você precisa saber como a sua criança reage quando não consegue o que deseja. Então, o responsável sempre faz as suas vontades, ou, por exemplo, tem realidade que os pais, né, trabalharam o dia todo, então precisou viajar, aí volta, mas para suprir a minha ausência, eu dou um brinquedo, um presente. Então, tem que fazer valer qualquer gratificação, né? Senão só uma criança que é birrenta, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, como é que aí é aquela questão, né? Como é que é a sua relação responsável com ela? É uma relação de autoritarismo, né? É permissivo, é protetor, é democrático? Então, tem, né, como analisar. A partir do momento que a criança aprende por modelo, ela está ali, né, só observando. E elas são muito espertas, então observa, assim, é uma forma bem implícita, né? Da mesma forma. Como é que eu cresço? A gente não vê a gente crescendo, né? Mas a criança está ali observando. E aí, em algum momento, de forma inconsciente, ela vai replicar o que ela observou, porque é uma idade que ela não tem ainda a capacidade cognitiva, mas ela está reproduzindo, né, por modelo,
no momento dela de faz de conta, de validar a sua vivência ali, né? E aí você tem que saber, né, como é que está esse equilíbrio emocional. E o terceiro é como ela está nesse momento, né, que ela precisa interagir com alguém ou com algum objeto, né? Se ela está ali, ela consegue dividir, compartilhar ou não. Então, no momento de fazer uma atividade, um dever de casa, aí você tem que pensar nessa pirâmide para alcançar, para conseguir fazer atividade, ou seja, alcançar o objetivo, ela tem que estar autorregulada. E para isso tem os pré-requisitos. Então, a base mesmo são é a parte fisiológica. O que seria se a criança, se ela está com fome ou não? Será que ela está bem alimentada? Que quem está com fome vai conseguir, a barriga está lá roncando, né? Será que ela está apertada para fazer xixi? Quem está apertada para fazer xixi não consegue nem se concentrar no que está fazendo, né? Então, a criança que não consegue que tem prisão de ventre, então ela não consegue evacuar, ela vai ficar irritada. Às vezes a criança está irritada por quê? Então você tem que ter essas informações, tá? É questão também outra. Se essa questão fisiológica dela interna está sanada, ela vai para a segunda parte da pirâmide, que é a parte da segurança. Então a segurança, o que seria isso? É aquela, principalmente a relação dela vertical, relação social vertical, principalmente com o seu responsável. Então, não tem só a questão do ambiente, também sim, né? Então, um ambiente seguro, o teto, enfim, mas tem aquela saber que está protegida, próximo do seu responsável. Então, a criança ela precisa, por autodefesa, ela se sentir segura e protegida, né? E aí, como ela nessa fase ela não tem essa segurança, aí uma pessoa ela vai crescer, vai se desenvolver com uma criança que não confia nem em si, está lá sempre se sentindo insegura, né? Com medo, enfim. Então, aí para ter uma boa relação social, ela tem que ter esses pré-requisitos, né? Se sentir segura no ambiente que está. Então, às vezes é um ambiente novo, que ela não conhece, e ela está ali sozinha, ela está com quem? Né? É a questão até chegar ao autoestima. Então, para alcançar o objetivo, é que nem vai fazer uma atividade, ou uma prova. Opa, vou fazer uma boa prova porque eu estou segura de si, né? Eu sei que estudei, né? Eu sei que entendi a matéria, então eu estou consciente dos fatos, né? De tudo que eu percorri e caminhei. Então, aí vai alcançar o seu objetivo, né? Para ter uma ideia, aqui eu vou compartilhar com vocês, eu mostrei na última live, mas é bom, né, nessa estrutura toda, aqui, né, por exemplo, coloco o desempenho acadêmico do Lourenço. Por incrível que pareça, no ano da pandemia foi o ano que ele mais evoluiu no seu desempenho acadêmico. Então, numa progressão de aprendizagem, claro que aqui estou falando, mostrando de forma anual, mas na escola, né, a gente fala mais avaliação para medir a progressão da criança, para poder rever o que ela precisa, reconstruir esse caminho, de forma trimestral, a cada 3 meses, ok? Mas aqui, só para ter uma noção, ele está no maternal, eu botei sempre de 3 a 4 anos, porque ele é depois do corte, né, da matrícula da escola. Então, foram ações que a gente foi percebendo, né, no desenvolvimento dele, já vou ficando nítido, né, o seu crescimento da face, essa mordida cruzada, porque nasceram já todos os dentes. Antes não tinha os dentes, então a gente não percebia. Então, depois que estavam todos os dentes nascidos, aí começou a ficar nítida essa questão da mordida cruzada, ok? E aí atrapalhou o desenvolvimento dessa capacidade, né, a habilidade de se comunicar, porque ele não era compreendido, porque ele não conseguia projetar alguns fonemas, muitos fonemas, né? Então ele se retraía. Então, isso, de certa forma, atrapalhava o desenvolvimento dele. Mas ele foi buscar especialista, né, otorrino, que fez a cirurgia da adenoide, percebeu que tinha uma via curta, né, vias aéreas curtas, então essa questão de resfriado sempre está ali, né, inflamado, enfim. Aí tratamento com a fono para ajudá-lo a
ele adaptar, né, a sua articulação de acordo com a sua realidade, e a família ali no dia a dia atuando, mostrando a importância da articulação, né? Para que serve a língua, para que serve o dente, para que serve os lábios, não é só para mastigar e comer, nem beber, né? Então também pronunciar bem as palavras para as pessoas entenderem que está sendo falado, né? E ser compreendido. Não adianta também ouvir, mas não compreender. Então, e aí, bom, foram as ações que, da vez a gente age aqui agora, a gente não percebe o resultado, mas você vai colher os frutos lá na frente, bem depois. Então, aqui eu mostro a evolução de 4 anos dele, né? Então, 2019, fez o tratamento ortodôntico, mostrei as fotos, né? Com fono também, com a psicóloga, porque ele estava melhorando, né? Na sua compreensão, né? Na sua linguagem verbal. Então, e na pandemia, olha que interessante, eu também, né, fiquei surpresa. E foi o ano que ele progrediu mais, se você observar aqui na linha, né, dele de desenvolvimento. Então, aqui as paradas dos pontos, ó, 2018, aqui 2019, ó, no final de 2020 onde chegou, né, a curvatura. E aqui 2021. Então, e aí fiquei surpresa, mas por quê? Ele foi aprendendo a codificar as palavras, aprendendo a ler, né? E aí isso ajudou na autonomia dele para realizar as próprias tarefas. Então, até então, ele tinha aquela dependência de fato de ter um responsável ao seu lado, porque não sabia ler, né, o que se pedia, mas enfim. E aos poucos ele está assim, alcançando, galgando. Então, você observar, você tem que analisar a criança, nela com um grupo, mas nela consigo também. Para pensar, nossa, ele mesmo viu, oi, o que é isso? Aí eu falei, é seu progresso, né? Seu desempenho acadêmico, né? Sua progressão de aprendizagem. Olha que legal. E ele me chamou a atenção que eu nunca imaginava que na própria pandemia, né, com tantos desafios de aprender a mexer em ferramenta, de estar sozinho no ambiente, né, que cada um da família ficava num cômodo separado para dar conta, né, da sua rotina escolar, de trabalho, e ele progrediu bastante. E eu fiquei muito feliz, né? E aí, 2021, temos a ajuda aí da psicóloga Débora Lopes, né, de forma online, mas estão presentes com a gente, né? Também me seguindo aí nas redes sociais, uma maneira também de ela conhecer mais a família, né? E é importante essa atuação, né? Essa ação preventiva. Tá? Bom, é que eu falo sobre toda a minha experiência, de forma bem resumida, né? A informação e experiência profissional. Então, atuando na área de educação desde 2005, formada em letras, português e francês, fiz 3 especializações, pós-graduação, que é Educação Infantil e Desenvolvimento, Psicomotricidade, Supervisão de Administração Escolar e também no Karatê. Também sou professora de Karatê, Shotokan, ok? E a dedicação, tá? Sempre no ensino de alta qualidade, mentalidade internacional, buscando informações do currículos também internacionais. Então, aqui os conteúdos que eu vou estar compartilhando com vocês têm a ver com... Eu busco informações do currículo educacional da França, da Bélgica e do Canadá também, ok? Tentando explicar, aqui é uma foto da parte do curso que eu vou entregar, né? Aprender a estruturar o desenvolvimento corporal, preparar o cognitivo e equilibrar o emocional da sua criança. Reduzir os impactos dos conteúdos escolares, evitar os problemas de aprendizagem, não permitir que sua criança se desenvolva sem estímulos corretos e que alcance a sua excelência acadêmica com bons resultados de aprendizagem sem problemas, né, de forma significativa para a vida. Né? Então, esse aqui é o que eu vou entregar. E aí eu quero mostrar para vocês como eu vou entregar. Então, é um curso online com acesso durante 1 ano. Tá? Então,
sempre vai estar eu colocando mais conteúdo ali, da mesma maneira que estou fazendo aqui o evento. São vídeos com slides, né? E explicando. Então, depois tem uma atividade, porque não adianta também ver os vídeos, absorver os conhecimentos, mas não colocar em prática. Então, a ideia é eu vou construindo o conteúdo de acordo com o ritmo do grupo, ok? Então, dentro dessa plataforma vai ter um espaço para a comunidade, né? Onde pode tirar as dúvidas, interagir com as pessoas que têm o mesmo propósito, né? Tem os mesmos objetivos ali. Vai ter uma assistência comigo, vou fazer uma live por semana. Então, nesses primeiros 21 dias, né? São 4 lives, não é isso? São 4 lives. Então, aí pensando, se os 21 dias de desafios, aí eu vou lá de segunda a sexta, mas sábado eu estou comprometida na academia, né, com meu irmão, querido irmão, né, no Karatê. E aí eu falei, vamos fazer live, então, esse bate-papo, essa assistência aí no domingo. Então, 7h35 da manhã, quem me conhece sabe que todo domingo, 7h35, eu tenho uma live aberta, que eu explico mais detalhadamente sobre o tema da semana, dos vídeos que eu fui postando. E aí eu tentei, a princípio, marcar lá para as 10 horas da manhã, dessa live fechada, que vai sendo pelo Zoom, tá? Somente para os participantes, né, dessa nova comunidade que estamos criando, ok? Aí eu vou colocar em prática todo esse método curso dentro de uma comunidade. Então, como é que seria isso? Apresentar evidências, né? Mostrar ali a evidência de que está praticando, porque se o objetivo é fazer com que o pequeno aprendiz alcance a excelência acadêmica, que ele progride na sua aprendizagem, tem que mostrar, eu estou aprendendo, mas também estou botando em prática, porque a minha via, eu falei, eu tenho que chegar na criança, mas eu tenho que falar com quem? Quem é o meu público? São os responsáveis. Mas eu preciso saber se estão de fato progredindo. Então, é essa a ideia. Então, o objetivo de colocar em prática e postar, né? Tem os passo a passo, quem viu ali, né, o e-book que eu disponibilizei, mostra lá a hashtag, o quê? E aí chega CDA, né, Centro de Ajuda. Enfim, porque são várias informações, eu não quero misturar os hashtags, mas porque são desafios, 21 dias de desafios que eu vou aplicar. Também vai ser para mim, porque eu não tenho nada construído, eu vou criar, ok? De acordo com as minhas experiências, conhecimentos profissionais. Então, todo mundo vai participar. Tá? Quem quiser participar, pode participar, que eu vou estar ali postando. Mas vai ter 2 grupos. O que entrar comigo nessa jornada, no curso online, com acesso a 1 ano, com todos esses benefícios. E tem aqueles que acompanham as informações de valor, que vou continuar postando nas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Ontem eu mostrei, na última live, eu mostrei que já tem 445 vídeos já postados no YouTube. Então, é o intuito de compartilhar informações para ajudar de fato, ok? Mas tem que separar os grupos, né? Quem precisa mais, quem deseja mais. E aí, estou aí para ajudar, ok? Então, o interessante do curso online é que, além de ter acesso durante 1 ano, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e com acesso a esse tempo todo. Então, e sempre vou estar ali inserindo mais conteúdo. Então, aí quem entrar vai ver, mas só tem isso. É porque eu estou construindo com vocês. Porque não adianta eu colocar lá e não atingir meu público, não for a necessidade, enfim. Então, estou aqui nesse engajamento, ok? E pode rever as aulas, né, o passo a passo, quando sentir necessidade. Às vezes tem uma situação e, opa, lembrei daquele vídeo, aí você volta lá. Justamente também para perceber a progressão de aprendizagem da criança, ok? Então, antes de prosseguir aqui, então, quando vou entregar o curso online? Então, vamos começar no dia 17 de janeiro, ou seja, segunda-feira que vem. Então, ter essa semana toda
para vocês pensarem, refletirem, analisarem, para aplicar. Então, esse período, a gente vai começar a aplicar os 21 desafios, né, um por dia. Então, a partir do dia 17 de janeiro, e eu acredito que vai até, acho que não vai até 9, vai até dia 14, né? Acho que vai até dia 14 de fevereiro, não mudei aqui no slide. Bom, então estamos está no período de férias, né? Então as crianças vão ter sim atividade, porque eu vou sugerir atividade, mas vale a criatividade de cada responsável para adaptar, ampliar, criar, ok? Então, e também para não correr o risco de ter uma sobrecarga de informações, né? Poder aplicar o desafio dentro de um prazo específico, né? Então, por isso que não adianta disponibilizar tudo, enfim. Não, porque aí até sentiu aquela... Você está estudando, nossa, e sua cabeça está borbulhando, né? E tu fica, aí tá saindo fumaça da minha cabeça, eu tô tonta, muita informação. Não adianta, a gente tem que processar. Eu lá oriento, né, de fazer um resumo de cada vídeo. A partir do momento que você resume, está ali escrevendo, além de estar praticando a letra, para ficar a letra mais bonita, não é? Você está ali fixando, né? Ou seja, absorvendo aquela informação que vai para sua memória de curto prazo para longo prazo. E aí, numa situação, né? Eles falam, opa, eu lembrei o que a Érica falou, me explicou. Opa, e já coloca em prática, entendeu? E é assim, ó. E é aquela questão de ter, né, o tempo e a dinâmica certa com pessoas com o mesmo propósito, ok? Então, nas lives, o seu Zoom, ele vai estar ali trocando informações, está ali no grupo, de maneira virtual, mas em grupo, um vendo o outro. Combinado? Já tem 15 vídeos, mas eu vou desabilitar os vídeos e vou liberar um por dia, entende? O investimento do curso online. Então, é o primeiro lançamento, é uma oportunidade única em aproveitar o valor do investimento com uma monitoria, né? Um acompanhamento meu, né? Então, vou estar ali de forma presencial durante 21 dias. Aí, de repente, conforme a necessidade, né, eu vou acompanhando o grupo. Se precisar de mais uma live, eu coloco. Enfim, é importante estarmos de mãos dadas, como o slide que eu coloquei lá no primeiro dia do evento, né? De mãos dadas. Então, com o propósito de levar, fazer com que nossos pequenos aprendizes alcancem a excelência acadêmica, ok? Então, se você parar para analisar, né, uma consulta, uma atividade, um atendimento, para criança, geralmente de 30 minutos, nem chega a 40. Aí, mas a média de valor, você vai pagar o quê? R$180, né? Então, eu tentei organizar aqui, ainda bem que eu não sou professora de matemática, né? Mas eu fiz os cálculos, ajeitei aqui, que estava um cálculo louco, não sei porque saiu aquele asterisco lá, enfim. 40 minutos é porque eu copiei e colei, né? De copiar do gráfico, da planilha, para aqui para o slide, aí saiu torto. Enfim, se parar para analisar, 4 consultas, né, por mês, né, uma por semana, você vai gastar em torno de R$720, não é verdade? Então, aí se você parar para fazer um cálculo, já que o curso vai estar disponível durante um ano, né, aí o que eu fiz a questão de mostrar aqui, né, de forma visual, que o custo de um mês, se eu vou explicar por 12 meses, ou seja, o acesso ao ano seria o equivalente ao curso 640. Só que, claro, que eu nunca vou cobrar esse valor. Então, só para ter noção, né? Além de não ter acesso durante o ano, mas tá ali sempre com um material novo, né? Sempre tá ali renovando, ampliando.
E o curso, o que eu estava esperando, né? Por isso que eu não fiz a live ontem, estava esperando a Hotmart me liberar, né, o acesso que eu estava analisando, então, toda uma forma segura, uma plataforma, né, de pagamento, o cuidado com o cliente, saber que existe mesmo um curso ali, né? Enfim, para evitar o gestor, né? E coloquei o valor no valor de R$297 e com a possibilidade de dividir em 12 vezes. Então, fica 12 de R$24,75. Então, tendo acesso durante um ano. Então, é um valor simbólico mediante a todo o tempo, né, comprometido e engajado com vocês. Ok? Então, aí para falar da questão da garantia, a garantia tem de 7 dias, tá? Nos primeiros comprou, 7 dias correntes ali. E às vezes acontece, mas não era o que eu esperava, não era o que eu precisava, por algum motivo, mas que precisa ser justificável, né? Me manda por e-mail, tá? Professora Érica Santos, @aprendizeduca.com.br, ok? Justamente para entender esse motivo, para sempre melhorar o curso, para abranger a necessidade do responsável, ou seja, a necessidade da família, para alcançar a criança, de fato, alcançar a sua excelência acadêmica. Não adianta, né, falar, cobrar e não realizar, não ter essa progressão de aprendizagem, né? Então, é toda uma preocupação. E por que existe um curso que tem um valor? Porque existe também os gastos, né, da plataforma. Eu busquei uma plataforma segura, tá? Eu também estou aprendendo a mexer nela, mas justamente para entregar um material confiável, né, com informações de valor, com informações que tenha procedência, né? A partir de estudos científicos, a partir de experiência, enfim. Então, é investir no curso Excelência Acadêmica Infantil, feito de acordo com as capacidades do pequeno aprendiz, ou seja, de acordo com o currículo nacional, que é o BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e em cima, que eu até nomeei como BICC, que é Base Internacional Comum Curricular, porque eu busco as informações do currículo da França, de Quebec e da Bélgica, ok? Então, eu estou usando minhas habilidades, né, meu conhecimento da língua francesa para estar analisando, porque eu falei, mas a educação brasileira, enfim, a qualidade. Eu fui analisando esse BNCC muito bem estruturado, muito bem feito. Só que, e aí, o que é interessante, porque muitas vezes eu olho um documento, não sou da área de educação, eu não entendo, e aqui eu estou traduzindo, né, essas informações para saber, mostrar para vocês como vocês podem implementar no dia a dia, em pequenas atitudes, em pequenos momentos ali, enfim, como é que são esses objetivos na prática, né, no dia a dia. Então, isso que é o mais importante. Estou traduzindo, né, todas essas informações técnicas, né, da mesma forma que eu tenho minhas 3 monografias, mas tudo com informação técnica. E aí, quem tinha acesso? Pessoas de pós-graduação, mas aqueles responsáveis, né, que precisam de fato de ajuda, a família ali. E aí, justamente você, né, eu falei do exemplo, né, o livro é meu escudo e a arma é minha inteligência. Então, eu vou ser o escudo de vocês, a arma vai ser a inteligência de vocês. Vocês já vão aprender a ser mais criativos, né, a adaptar. Porque o responsável tem que adaptar. Tem informação, mas eu tenho que adaptar para a realidade, o conhecimento e a capacidade da minha criança. Então, nós, como responsáveis, tem que ter, né, essa capacidade de adaptabilidade, mesmo? Então, é investir no curso de acordo com a capacidade de aprendizagem do aprendiz para evitar as dificuldades ao longo da sua vida acadêmica e saber sim que todo aprendiz é capaz de alcançar os objetivos esperados para a sua idade escolar
de forma significativa, ok? Então, continuo postando, olha, desafios, né? Mas eu continuo postando meus vídeos lá nas redes, ok? Então, podem lá me seguir, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube. Bom, e porque às vezes é o mesmo vídeo, às vezes é adaptado, porque se eu ficar bloqueado em uma plataforma, mas eu tenho a outra como garantia, né? Que aconteceu comigo de fato no Instagram. Se vocês pesquisarem, tem primeiro lá Aprendiz Educa, e lá tem mais de 200 vídeos. Então não está ativo, mas eu não excluí por quê? Porque lá tem, incrível que pareça, tem mais seguidor. Não entendo essa plataforma, essa inteligência artificial, não. Mas eu posso te garantir que são informações concretas, de valor, tá? E aí, quando eu falei assim, não posso deixar essas pessoas na mão, tá? Então, tá lá. Se vocês quiserem... E aí, nessa atual do Instagram, eu mudei por quê? Porque travava. Não sei se porque eu entrei primeiro, eu criei o canal na versão beta, eu criei essa nova. Então, por conta desse motivo, eu tenho também outras... E tem pessoas que preferem o Facebook, outros preferem o Instagram, tem pessoas que só usam o YouTube. Então, é para dar atenção a todas as pessoas, né? Então, podem curtir. Aí, já está disponível para venda o curso. Então, vocês podem ver, tem uma tarja aí, laranja. Eu quero me inscrever no curso online agora, com acesso de 1 ano. Beleza. Aí vocês clicam ali, vão ser direcionados para a plataforma do Hotmart para efetuar o pagamento. Aí fica a escolha de vocês, à vista ou parcelando até 12 vezes, combinado? E eu espero vocês para esse desafio, né? 21 dias de desafios. Ó. E também participar e entrar na comunidade hashtag. E aí chega de dificuldades. Combinado? Bom, deixa eu voltar aqui, ampliar a tela para vocês me verem. Espero vocês. Né? Pessoas que querem dar um passo maior, né? Querem entrar nessa jornada aí. E quem sabe no próximo evento, eles vão aprimorando, né? Aí esteja em outro ambiente, um espaço maior. Então, tem que ter ideias e criatividade. Combinado? Então, olha, um grande beijo. Obrigada pela atenção de vocês. Que estamos juntos nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem dos nossos pequenos aprendizes. Combinado? E ó, espero vocês, hein? Nas redes, no curso, tá? E pode, ó, segunda ter contato. Por e-mail, no direct, nas mensagens, salvando, curtindo, tá? Comentando, compartilhando. Interessante, né? Então, ó, grande beijo e bom descanso. Tchau!